A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Esté, capítulo de número 4 e versículo de número 15, que diz assim: Então disse Esté que respondessem a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mardoqueu, e tudo fez segundo Esté lhe havia ordenado. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar que havia aqui uma ordem. A rainha Esté, ela se levanta, mas ela não se levanta na sua própria força. Ela fala com Mardoqueu para que todos os judeus, todos aqueles que estavam sentenciados à morte, e o povo precisava se levantar no jejum para que Esté pudesse interceder pela vida deles e tivesse êxito. Deus te trouxe aqui para te falar. Existem sentenças. Existem realmente adversidades que elas só vão cair por terra quando você jejuar, quando você se colocar na posição, quando você buscar a Deus de todo o seu coração, abrir um jejum, fazer uma oração, colocar uma consagração diante do altar do Senhor, porque existem, irmãos, batalhas que só são vencidas dessa forma. Nós vamos observar que ela não confiou na sua própria força, ela não confiou no amor do rei para com ela, mas ela confiou em Deus. Primeiro ela buscou a Deus, para depois ela ir ter com o rei. E ela teve êxito. Sabe por que ela teve êxito? Porque ela buscou primeiro a Deus. Quem busca primeiramente ao Senhor vai ter êxito nas suas batalhas. Quem se coloca a jejuar, quem se põe a orar, quem se põe a adorar, o Senhor, Ele dá a vitória. Deus está hoje te entregando uma direção, porque você diz: Senhor, como é que eu vou vencer este negócio? Como é que essa batalha vai ser vencida? Como é que esse mal aqui será solucionado? Será realmente retirado? Essa maldade, porque assim, irmãos, existem maldades que o inimigo faz que só Deus pode desfazer. Havia uma maldade de Amã contra a vida do povo judeu que só Deus mesmo para desfazer aquela sentença de morte. E existem sentenças que o inimigo ele lança contra a nossa vida, contra a nossa história, que nós precisamos nos posicionar na oração, no jejum, na busca para obtermos vitória. Declare comigo: eu vou me levantar e o Senhor vai me dar vitória. Eu vou me levantar e o Senhor vai me dar vitória. Deus está chamando pessoas aqui a se levantarem espiritualmente. Você não pode se contentar com aquilo que você está vivendo. Você não pode se contentar com as sentenças que o inimigo lança. Imagina se o povo judeu tivesse se contentado com aquela sentença, eles iriam morrer, irmãos. Havia um decreto e esse decreto não era um decreto de vida, mas era um decreto de morte. E existem decretos de morte que o inimigo lança que só Deus para desfazer, que só Deus para quebrar, só Deus para anular. E você precisa descer no jejum. Você precisa entregar para Deus uma consagração. Você precisa verdadeiramente se colocar diante do altar do Senhor para que maldições sejam desfeitas, sejam quebradas e sejam anuladas contra a sua vida. Deus é um Deus de livramento. E Deus vai livrar pessoas que estão me ouvindo agora de sentenças terríveis, mas Ele está te chamando a entrar com Ele em um propósito, em uma oração, em um jejum, porque Ele vai te dar vitória. Eu não sei qual área da tua vida está sofrendo ameaças. Eu não sei qual área da sua vida o inimigo está atacando. A mãe estava realmente sentenciando todo o povo judeu. Quando Esté se amedronta diante daquele pedido de Mardoqueu, porque Mardoqueu pede para que ela vá ter com o rei e interceda pelo povo. Mas a Bíblia diz que Esté relata que há 30 dias ela não havia sido chamada para estar diante do rei e ela não poderia aparecer sem ser convidada. Porém, Mardoqueu disse para ela: se você não se levantar agora, você e a sua casa vai perecer, e Deus vai levantar alguém que vai trazer livramento para o seu povo. Quem sabe não foi para este tempo que você foi colocada neste lugar. E Deus está dizendo para você: foi para este tempo que eu te levantei. Foi para este tempo que eu te coloquei nessa posição, para você orar por essa família, para você orar por esse ministério, para você orar por esse esposo, por essa esposa. Você precisa se posicionar. O Senhor está chamando pessoas aqui a entrarem na posição, porque Ele quer te dar vitória. Ele quer fazer com que lutas que se levantaram contra a sua vida caiam por terra. Ele quer fazer com que sentenças, decretos do inimigo venham ser lançadas fora no chão.
Porém, ele só vai lançar quando houver obediência. O Senhor quer lançar muralhas que estavam na sua frente no chão. Quando Deus ele dá ordem dizendo para o povo rodear a muralha de Jericó, ele diz para Josué: o povo vai precisar rodear a muralha em silêncio durante 6 dias. Somente no 7º dia eles vão dar 7 voltas e na 7ª volta eles vão gritar. Eles vão tocar trombeta. Mas só pode fazer isso no 7º dia e na 7ª volta. Os 6 dias vai ter que ser em silêncio. O povo tinha que cumprir a ordem de Deus para ver a muralha de Jericó no chão. E existem muralhas na sua vida que elas só vão cair através do jejum. Esse é um direcionamento que Deus está dando para pessoas aqui vencerem batalhas, antigas. Batalhas que se levantavam contra você e você diz: meu Deus, eu não sei mais o que fazer. E Deus está dizendo: entra no jejum. Entra que você vai ver a resposta chegando. Entra que você vai ver esse mal caindo por terra. Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração, irmãos. O próprio Jesus disse isso. Quando o pai do jovem lunático vai até Jesus, a Bíblia diz que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. E Jesus manda trazer ele até Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele começa ali a se convulsionar. Ele começa assim a agitar o menino de um lado para o outro, parecendo que ia até matar o menino. De tão forte que estava acontecendo ali uma batalha contra a vida daquele menino. Porém o Senhor Jesus repreende e diz para ele: espírito mudo e surdo, sai desse menino e não retorne mais. E o menino foi curado, foi liberto. E os discípulos perguntaram para Jesus: por que a gente não pôde expulsar o demônio? E Jesus diz para eles: tem demônios, tem caixas de demônios que só saem com jejum e oração. Existem momentos na nossa vida, irmãos, que nós precisamos realmente nos posicionar como em uma batalha. Porque tem horas que a gente fica agindo parecendo que estamos, ah não, porque eu oro um pouquinho aqui, oro um pouquinho ali. Só que tem pessoas que estão me ouvindo agora que você não está em tempo de brincadeira não, você está realmente em uma batalha espiritual e você sabe do que Deus está falando. Você tem sentido as batalhas, você tem sentido as afrontas, você tem sentido as opressões, os levantes, você tem sentido realmente as águas açoitando a sua embarcação. Tá difícil. Você tá vendo decretos, você tá vendo sentenças e você diz: Senhor, eu não consigo continuar de pé sozinho. E Deus está dizendo: sozinha você não consegue, sozinho você não consegue. Mas se você pegar o conselho que Deus está te dando através dessa palavra, entrar no jejum, entrar na oração, você vai ver você ter vitória. Em batalhas que há muito tempo você trava e não tem vitória. Batalhas há muito tempo que você vem travando e você não consegue saber como é que você vai ter êxito. E Deus está dizendo: vai ser através do jejum e da oração. Vai ser se posicionando. A partir de agora você vai se posicionar como aquele e aquela que foi escolhido pelo Senhor dos Exércitos para obter vitória. Esté, logo após o jejum, ela se levantou e foi ter com o rei. E a Bíblia diz que o rei, ele aponta o cetro para ela. E ele diz assim: o que queres, rainha Esté? Até metade do reino te darei. Ou seja, eu darei o que você pedir. Olhe como Deus fez a rainha Esté achar benevolência diante do rei depois que ela se posicionou a buscar ao Senhor. Você tá vendo que a busca faz a diferença? Você tá vendo que o jejum, ele faz a diferença quando é para agradar o coração de Deus, quando nós nos posicionamos, arabastui, decantarastui. E o Senhor tá dizendo para você hoje: se posicione. Se posicione porque eu vou te dar vitória. Você vai ver que no capítulo de número 5 de Esté, e versículo de número 2, diz assim, quando o rei viu a Esté, a rainha, parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: o que é que tens, rainha Esté, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Olha como ela achou benevolência diante dele. Ele apontou o cetro para ela. Ela pegou na ponta do cetro e ele perguntou: o que é que você quer? Até metade do reino se te dará. Ou seja, ela achou benevolência diante do rei Assuero, porque ela se posicionou. E não somente ela, mas todo o povo, porque como eu falei, não era somente Mardoqueu que estava sentenciado à morte por uma forca, não. Todo o povo judeu estava sentenciado à morte, todos morreriam se alguém não se levantasse. E Deus está dizendo: se você não escolher se levantar, você vai ver algumas coisas aí perecendo. Você vai começar a perder algumas batalhas. E Deus não te chamou para perder batalhas. Ele te chamou para se posicionar.
como uma pessoa que já é vencedora, porque você já venceu. Esther, ela disse: não coma e nem beba durante 3 dias, nem de dia nem de noite, porque eu e minhas servas também vamos jejuar. Você jejum daí, a gente jejua daqui, e o milagre, a resposta vai chegar. E assim aconteceu, irmãos. O decreto do povo judeu, aquele decreto que Amã havia feito contra o povo, foi anulado. E Deus trouxe vida e alegria para o povo. E Deus está dizendo: toda a sentença de Satanás, ela é anulada quando você resolve se posicionar. Quando você resolve se posicionar. Porque existem batalhas, irmãos. Não pense você que não tem batalhas, não, porque tem. Tem batalhas, tem levantes para que os propósitos de Deus não aconteçam. Para que a palavra de Deus não se cumpra. Para que os propósitos de Deus não se concretizem na nossa vida, sabia? Que há opressões que realmente vêm para tentar paralisar aquilo que Deus já determinou sobre a nossa vida. Porque tem coisas, irmãos, que é Deus quem determina sobre a nossa vida. Que é Deus quem determina sobre a nossa história. Porém, nós precisamos nos posicionar como pessoas que verdadeiramente creem no Senhor e creem que Ele tem poder para executar um milagre na nossa história. E como é que a gente se posiciona? É no jejum, é na oração, é na constância, é sendo constante, é crendo que o Senhor pode resolver tendo fé. É tempo de colocar sua fé em ação. Esther não sabia qual seria o resultado, mas ela escolheu confiar em Deus. Você entrou aqui, você não sabe como serão alguns resultados na sua vida, e você sabe do que Deus fala. Você sabe o que você entrou aqui buscando. Mas Deus te trouxe aqui para te falar: se você resolver se posicionar como uma mulher que já recebeu vitória, como um homem que já recebeu vitória, sua vitória já foi determinada. E ela já vem para a palma das suas mãos. Porque Esther, ela se posicionou e ela recebeu vitória. Todas as vezes que nós resolvemos nos posicionarmos, nós vamos ter vitória. E Deus está dizendo: se posicione como uma pessoa que já teve a vitória determinada na sua vida. Se posicione como uma pessoa que já teve a vitória determinada na sua história. Deus já determinou a vitória. Ninguém poderá anular o que o Senhor já lançou sobre a sua vida. O Senhor lançou sobre a sua vida livramento. O Senhor lançou sobre a sua vida restauração, restituição, paz. Mas cabe a você se levantar, se colocar na posição, começar a jejuar, começar a orar e começar a buscar para essa resposta realmente vir para suas mãos. Ela já está liberada. Só falta chegar nas suas mãos. Ela só vai chegar nas suas mãos depois que você se posicionar. Então se posicione como a rainha Esther e como o povo judeu que estava ali na cidade de Suzã. Eles resolveram se levantar e buscar ao Senhor. Resolva se levantar, porque todos que resolvem se levantar diante de Deus não saem sem resposta. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando. E você também que quer aceitar Jesus, coloque aqui nos comentários: sim, eu aceito Jesus. Você que quer se reconciliar com Jesus, coloque sim, eu me reconcilio com Jesus, que nós vamos estar orando. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Pai amado, Pai santo, Pai querido, para te agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por essa palavra. Deus, nós cremos que toda sentença será anulada, porque nós vamos nos levantar. Pai, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá vigor, nos levanta espiritualmente para buscarmos mais, Senhor. Eu sei que nós necessitamos de uma busca constante, meu Pai. Eu sei que tem momentos na nossa vida que nós precisamos nos posicionar como soldados fortes e valentes que vão obter vitória na batalha, porque eu creio, Senhor, que a vitória vem do Senhor nesta batalha. Eu creio que o Senhor já determinou, que o Senhor já decretou, que o Senhor já fez acontecer o que é impossível aos nossos olhos. A rainha Esther se colocou a jejuar, o povo judeu se colocou a jejuar, e o Senhor deu resposta. E eu creio, Pai, que pessoas aqui estão recebendo esse direcionamento do Senhor, vão se levantar e vão ter resposta naquilo que para ele e para ela era impossível, porque a rainha Esther mesmo relata que aquela situação estava amedrontando ela, que ela poderia morrer se ela fosse ter com o rei, sem antes ser chamada. Mas ela resolve se levantar e romper o medo. Que pessoas aqui resolvam se levantar e romper o medo para viver o novo, para viver uma resposta, para viver uma novidade da parte do céu. Pai, vai abençoando o teu povo, vai curando, vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, vai enchendo a sepultura, desfazendo todo laço, todo embaraço, toda seta, toda retaliação, todo dardo inflamado e toda obra contrária. Pai, cobre o teu povo com teu sangue, desfaz toda calúnia, toda difamação, toda fofoca, toda contenda, todo disse-me-disse, Pai, com o nome desta pessoa. Vai dando paz a ela na mente, Pai, no psicológico, vai dando paz na vida, vai dando paz na casa,
casa, na família, que haja paz sobre nós, Jesus. Que a tua paz, a paz que excede todo o entendimento, venha sobre a nossa vida. Não deixa que nada venha nos abalar, Pai, nenhuma conversação, nada, Senhor, venha nos tocar, porque é maior o Senhor que nos chamou. Pai, eu te peço, Senhor, toma aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, escreve o nome deles no livro da vida, Jesus. Perdoa as falhas, os pecados, lança no mar do esquecimento. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada por cada alma que tem se rendido a ti, obrigada por esta palavra, continua conosco, assim eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, crendo na nossa vitória. Amém. O Senhor diz para você, se posicione. Esse direcionamento aqui é de Deus para que você vença adversidades e lutas que pareciam que você não conseguiria vencer. Se posicione, porque Deus já determinou e já decretou a sua vitória. Que Deus te abençoe. Se você crer, declare amém.